Boa noite, Diniz. Gabriel Oliveira, do GE da Globo. Queria que você fizesse uma avaliação desse resultado de hoje, né? E falasse como que a altitude afetou, se de alguma maneira afetou na disposição dos jogadores também. Ali na parada técnica do segundo tempo, você cobrou que eles adiantassem a marcação, né, para buscar o resultado. Vamos fazer o gol, não vamos administrar. Você acha que tinha alguma coisa de os jogadores estarem se poupando por causa da altitude e tudo mais? Não, primeiramente, boa noite. A administração da altitude ela tem que ser feita. Não tem como aí. No final foi na superação. Aqui são 200 metros a menos que Quito. Vocês que estão aí, vocês devem ter andado na rua, subido de escada e sabem que não é uma coisa comum. Não é igual jogar no nível do mar. É difícil jogar aqui. Você vê que eles acertam quase todos os cruzamentos, acertam quase todos os chutes, acertam passe longo. Era um jogo com características muito diferentes e os jogadores se superaram muito, principalmente na parte final do jogo. A gente acabou abrindo mais o time e a gente não merecia de forma alguma, nem a torcida, levar uma derrota para casa. Que a gente jogou bem, a gente soube controlar o jogo, a gente teve posse, a gente soube baixar para jogar, porque toda hora ficar jogando com bola longa era um jogo que favorecia muito eles. A bola fica muito viva e eles levam vantagem nesse tipo de jogo. Então, eu acho que o time está de parabéns, tanto pelo entendimento do jogo e principalmente pela garra, pela representatividade que o time teve em relação ao que é ser Corinthians. Diniz, só aqui, Marcelo Braga, estamos ao vivo no Paramount Plus. Queria que você falasse sobre o Gustavo Henrique. Mais uma vez, fez um gol importante para o Corinthians. Essa bola aérea dele é muito boa, né? Eu queria que você falasse se é mais uma característica do jogador ou se vocês conseguem, no dia a dia, potencializar com jogadas e trabalhar para que essa jogada seja decisiva para o Corinthians mais vezes. Obrigado. Eu acho que é uma combinação das duas coisas. Você vê que hoje a gente fez uma jogada lá com todo mundo na área para tentar distrair a marcação, logo no primeiro escanteio que teve. Mas tem muito mérito do Gustavo. Ele é um jogador que não é que ele tem só altura. Tem muitos jogadores até mais altos que ele que não conseguem ter o desempenho que ele tem. Ele faz gol porque ele tem carisma para fazer o gol, ele vai acreditando, ele tem técnica de cabeceio. E é um jogador que está fazendo muita coisa pelo Corinthians desde quando ele chegou. E não foi uma bola parada. Naquele momento a gente rearrumou o time para poder ficar com mais posse no ataque. A gente sabia que ia acabar saindo, tendo chance de ser gol de cruzamento, porque eles baixaram muita gente. E o Pedro Raul e o Gustavo ficaram ali na área e a gente teve o gol e teve outra chance que a gente podia ter marcado. Então a gente não merecia de forma alguma sair com o resultado de derrota hoje. Professor, aqui, Matheus Quintino, Rádio Craque Neto. Hoje, por coincidência, você completou um mês que você foi anunciado no Corinthians, né? São 9 jogos agora e hoje você teve essa experiência aqui de Copa Libertadores. Queria que você fizesse uma análise desse um mês e se já deu para viver muita coisa do que é ser Corinthians já. Eu acho que é um mês bastante positivo e teve muita coisa de Corinthians. Acho que a estreia foi cara de Corinthians, o jogo contra o Palmeiras mais ainda, jogar com 2 a menos no Clássico. Depois o jogador expulso contra o Vasco, ganhar um jogo com jogador a menos. E hoje também foi mais um desses jogos que com a cara do time, com a cara da instituição, cara de corintiano mesmo. Foi muito bom o jogo de hoje e, de fato, a gente merecia sair do jeito que foi. Acho que o Mateuzinho também está fazendo grandes partidas, ele fez um ótimo cruzamento e o Gustavo foi muito feliz no cabeceio. Oi, professor, boa noite. Caio Alves, agência e o Timão. Hoje, pela primeira vez, como treinador, pelo menos, você sentiu a mística corintiana de não desistir até o final, pela bola, pelo resultado, empatamos aí no finalzinho. Como é que é a emoção do Fernando Diniz como treinador agora, de estar, né, num momento como esse, de no final do jogo, a gente conseguir aí um empate? Obrigado. Aquela coisa, vai Corinthians até o final. E foi, sabe? Foi uma experiência muito rica hoje. Eu acho que o gol naquele momento foi a celebração de um time que não desiste. E você vê que o time, somente os minutos finais, os 15 minutos finais, estava jogando em uníssono com a torcida. A torcida não parava, o time não parava. O time jogou com muita coragem essa parte final, não ficou desorganizado. Então foi muito bom, foi um dia especial. Muita gente vai, embora seja um resultado de empate, muita gente vai lembrar desse jogo de hoje. Diniz, aqui em cima. Beatriz Mainetti, do portal Meu Timão. Aqui. Tudo bem? Tudo bem. O Corinthians se tornou hoje o time brasileiro com mais gols originados de bola parada em 2026. São 11 gols ao todo até aqui. Como que está sendo a preparação
para essa bola parada e quais preparações também para variações táticas a gente tem conseguido ver e como isso tem sido trabalhado por você? Eu acho que hoje teve muita variação. Acho que o time hoje jogou de maneiras diferentes, jogou com bola longa, jogou com aproximação de um lado, do outro, jogou com circulação, teve penetração pelos dois lados do campo, teve chute fora da área. Então hoje, para quem assistiu o jogo e tem olhos para ver, vai conseguir enxergar muita coisa, até muito mais do que deveria com o meio de trabalho. E eu acho que mas hoje não foi um gol de bola parada, foi um gol de bola aérea, mas não foi bola parada não, foi uma bola trabalhada, a gente estava no ataque, o Gustavo já estava naquela posição, ele ficou ali os últimos 10, 12 minutos já na posição ali de centroavante, junto com o Pedro, e acabou aproveitando o cruzamento do Matheus. Diniz, aqui em cima, boa noite. Henrique Vigliotti, central do Timão. Diniz, o resultado, como você já falou, resultado importante em relação ao empate, mas eu queria que você falasse de um dos garotos que entrou hoje, que foi o André, novamente, como titular, e teve alguns momentos que você chamou ele de canto para conversar, teve alguns momentos que o Gustavo Henrique tentou acalmá-lo dentro da partida. Eu queria que você falasse um pouco dessa atuação dele, de como recuperar a confiança do atleta dentro desse momento da equipe. Eu já falei do André em outras ocasiões, é um talento muito grande e que está aprendendo a jogar em todos os cenários. Hoje foi um jogo assim que tinha muita bola, que tinha que tocar de primeira, não segurar tanto a bola, porque ele é um jogador que o que tem mais forte é a capacidade que ele tem de reter a bola e conseguir arrastar. Então hoje era um jogo que estava pedindo um jogo com menos toque na bola e mais mobilidade, né? Eu acho que isso foi uma coisa que eu falei. E orientei um pouco ele e o Ranieri, que a gente estava jogando os volantes, estavam ficando... Isso é um efeito da altitude. E nenhum jogo a gente ficou assim. O volante saía para fazer uma cobertura de um lado, o outro volante demorava para fechar. Até provavelmente a origem do gol deles tenha acontecido isso. Que o meio, a bola ter entrado daquele jeito, tinha um vazio ali que não é comum. É muito difícil jogar na altitude. E em Quito também é muito difícil, La Paz é mais difícil ainda, mas aqui também não é um jogo igual, não é parecido como jogar ao nível do mar. Tem uma dificuldade adicional. Buenas noches, profesor. Claudia Hernández, del equipo titular de Todelar. Estamos en directo a esta hora con Voz de Bogotá. Profe, usted con este resultado consigue 18 partidos de invicto en Conmebol. 12 victorias, 6 empates en un nuevo récord. ¿Cómo se hace todo eso con este Corinthians que vino hoy a Bogotá y se lleva un punto importantísimo y la clasificación ya a siguiente fase? Gracias. Para mim é um motivo de alegria. Obviamente que eu não fico pensando nesses números, mas espero que ele consiga aí estender isso o máximo possível, né? E muito bom construir um pouco mais e cada vez mais essa invencibilidade aqui no Corinthians. Boa noite. Boa noite. Aqui, Diniz, João Pedro, da revista Ginga. Eu queria saber se teve alguma preparação ou instrução especial pro Linga jogar aqui na altitude. Acredito que foi a primeira vez dele jogando. Até para os jogadores aqui sul-americanos isso é um pouco difícil, a bola corre um pouco mais rápido, cansa um pouco mais rápido também. Não teve assim, a gente conversou, mas não teve nada especial. E para falar a verdade, o Jesse fez uma das melhores partidas hoje. Se você considerar a dificuldade do jogo, que é jogar na altitude, talvez tenha sido o melhor jogo dele. Porque contra o Peñarol ele foi muito bem também, mas a equipe estava num dia muito inspirado. Hoje ele foi muito importante, ele fez jogadas decisivas e, por incrível que pareça, foi um jogador que terminou bem. No final do jogo ele tinha gás. Então, assim, é aquela coisa que eu falo, né? Jogador não é só músculo e osso. E até aproveitando aquilo que eu mesmo falei como gancho, você vê que alguém poderia falar que no jogo de Mirassol, a gente repetiu o time de quinta para domingo e podia ter poupado, porque ia cansar, o jogador podia lesionar. E hoje a gente colocou os mesmos jogadores para jogar na altitude, ainda com viagem super longa. E não que isso é certo ou errado, é só para não ter uma redução do que o jogador é um pacote de músculo e de osso. O Lingard mesmo é um exemplo claro disso que aconteceu hoje. Ninguém esperava que ele fosse conseguir se adaptar tão bem e terminar tão inteiro a partida de hoje, vindo de uma sequência, ele que fazia um tempo também, quando ele chegou no Corinthians, que estava sem jogar. Então tem muitas questões que a gente não tem uma explicação clara para dar para o fenômeno do futebol. Como os jogadores conseguem jogar, como conseguem suportar. Aí tem jogador que você pode, às vezes pode botar um jogador que está tudo controlado e machucar ou sentir o jogo. E esse era um relato que eu queria fazer para pontuar
porque às vezes quando acontece alguma coisa, alguém vem algum desavisado, mas também repetir o time. Então a gente vai levando em consideração um monte de coisa. O departamento de fisiologia do clube ele é ótimo, e a gente, do departamento de performance, departamento médico também, a gente vai conversando e reunindo o maior número de elementos possíveis para a gente poder tomar as melhores decisões. Diniz, aqui. Lili Nascimento, da ESPN. Bom, falando mesmo da intensidade, né? O Corinthians veio de um jogo muito pesado contra o Mirassol, agora joga na altitude ali no gramado. O Yuri Alberto falou que de madrugada o nariz ficou entupido, chegou a falar com o pessoal do departamento médico e, de fato, sentiu um pouco a altitude. Pensando na sequência, tem o clássico no domingo contra o São Paulo. Um clássico por si só já é muito intenso. Com a situação do Corinthians na tabela, um pouco mais, né? Como é que fica essa preparação? A questão física, você fala que jogador não é só músculo e osso, mas por essa sequência pesada e tendo em vista o São Paulo pela frente. Esse jogo para nós é um jogo extremamente importante e todo mundo sabe pela questão de ser um clássico, como você disse, e principalmente pela situação que a gente está na tabela. Então a gente vai procurar recuperar bem os jogadores agora e colocar o que a gente tiver de melhor para a partida no domingo.